Bom dia, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Vamos lá, vamos começar um novo ciclo na nossa disciplina de noções de produção zootécnica, onde nós vamos começar a estudar a bovinocultura de corte. Então, eu vou começar com uma aula básica sobre a produção de bovinos de corte no Brasil. Você já deve ter ouvido falar, né, que o Brasil é um dos países que mais produz carne, né, no mundo. E quando se fala em carne, basicamente nós estamos falando da carne bovina, que é a carne mais consumida, né, no Brasil principalmente, né. Então, no mercado de carne bovina, o Brasil aí ocupa uma posição de destaque, né, sendo o segundo maior país produtor, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, desde muito tempo, o Brasil aí se coloca como o segundo maior produtor de bovinos do mundo, né? O que será que explica pra gente esse aumento na produção de carnes? Muitas coisas podem explicar, né, por que há uma demanda alta por carne bovina ao longo do mundo. Primeiro, porque é um dos ingredientes da alimentação humana mais ricos, né? A carne, principalmente a carne vermelha, como por exemplo a carne de boi, é uma carne riquíssima em proteína. E proteína é importante para a nutrição humana, né? Nosso corpo basicamente é composto de água, proteína e minerais, né? Então, nossos músculos, nossos órgãos internos, nosso sangue, nossa pele, nosso cabelo, nossas unhas, tudo isso tem proteína. E essa proteína tem que vir de origem animal, de origem vegetal, de alguma fonte da alimentação. Além disso, uma questão também importante é que a população mundial, ela tem aumentado ao longo aí do século XX, principalmente para cá, em dimensões exponenciais, ou seja, a população aumenta e muito rapidamente, né? Então há uma demanda por alimento e a carne é considerada um dos alimentos mais nobres, né? Ricos aí em muitos nutrientes, sendo um ingrediente importante da alimentação humana, tá bom? Então aqui nessa tabela eu tenho citado para vocês os principais países produtores de carne bovina do mundo e eu coloco, né, esses valores em toneladas de equivalente carcaça, né? Milhões de toneladas de equivalente carcaça. É uma linguagem zootécnica, porque a carcaça significa a parte do animal pós-abate que é utilizada para consumo humano. Então, o que você exclui quando você abate o animal no frigorífico? Você exclui a cabeça e as patas. Então, do pescoço até o jarrete, né, o osso do jarrete, que seria o tornozelo nosso, é a carcaça, tá? Que é o que é comercializável, excluindo-se também os órgãos internos, tá? Fígado, baço, rim, coração e por aí vai. Esses órgãos, eles também são comercializados pelo frigorífico, mas não diretamente são consumidos. Não é fácil você ir no supermercado e comprar um coração de boi, né? É mais difícil de você encontrar porque não é muito consumido, digamos assim, pela população, né? É mais utilizado para outros fins e fins, inclusive, específicos. Então, como eu falei para vocês, a produção de bovinos ela está muito relacionada ao consumo humano e também à grande demanda que existe, porque há muitos habitantes no planeta, né? Então, a criação de bovinos é uma das atividades zootécnicas de maior importância no mundo e principalmente no Brasil, porque a carne bovina é a mais consumida no nosso país. Vocês sabem qual é a carne mais consumida no mundo? Não é a de boi, viu? É a de suínos, tá? Mas no Brasil é a de boi. O boi brasileiro é característico, né, por ser, em sua maioria, criado a pasto, né, que a gente chama até o nosso boi de boi verde e amarelo, né, que é um boi que tem como principal fonte de alimento a forragem, né, vinda do pasto. Nós temos também uma grande parte de bovinos de corte criados no Brasil em regime de confinamento. Aí na região de Tuiutaba nós temos um confinamento grande, famoso aí na região de Capinópolis, né. A nossa carne bovina é bastante apreciada no mercado mundial, principalmente porque ela tem essa característica que é interessante, que é típico das raças zebuínas, que são as raças de gado específica para corte, ou seja, para a produção de carne, de terem essa gordura externa, né? Então a carcaça, como vocês estão vendo aqui, ó, pescoço, as patas da frente e o jarrete, né, que seria o joelhinho de trás aí do boi, essa é a carcaça, tá? Ela tem essa característica de possuir a gordura extramuscular.
Quando você pega as raças de origem europeia, como por exemplo o Cimental, o Senepol, né? São raças de bovino de corte cuja característica principal é a gordura intramuscular, que é chamada na zootecnia de marmoreio, tá? O bovino de raça zebuína, como por exemplo o Nelore, que é esse aqui da foto, ele não tem marmoreio. Geneticamente falando, naturalmente não é possível obter isso. Se você manipular a genética desse animal para ter a gordura de marmoreio, na genética é possível. Mas a característica natural, inclusive é a que nos faz ganhar grande parte do mercado, é isso aqui. Porque aí o consumidor é o seguinte, a picanha, vamos pensar na picanha. Qual é a característica da picanha brasileira? É aquela carne macia com a gordura externa. Quem não gosta da gordura ou não quer comer gordura por causa aí do coração, né? O que faz? Tira a gordura, não come, né? Então essa é a característica das raças zebuínas, principalmente do Nelore, né? O famoso boi aí criado nas condições brasileiras. O que a gente espera, né? De acordo com até dados da ONU, né? A Organização Nacional das Nações Unidas, desculpe, é que a população mundial ainda vai aumentar bastante nos próximos anos. Então significa que a gente vai precisar ter alimento para essas pessoas, né? A taxa de crescimento da população aí, como eu disse para vocês, é exponencial, é para cada 3 pessoas a mais no mundo a cada segundo. Essa é a projeção aí até 2050, da gente ter quase 10 bilhões de pessoas habitando o planeta Terra. E todo esse crescimento da população vai estar concentrado nas regiões menos desenvolvidas do planeta, dentre as quais o Brasil se encontra. Então, nós temos aí uma missão importante, né, de alimentar essas pessoas com um alimento de qualidade, porque de um tempo para cá, todo mundo está bem preocupado com a segurança alimentar, né? O que seria a segurança alimentar? Seria aquela consciência que nós, seres humanos, estamos tendo do seguinte, a gente se preocupar com o que a gente come. Mesmo porque já é comprovado que a gente é o que a gente come. Se você se alimenta bem, se você se exercita, se você bebe água, é natural que você tenha uma vida saudável, né? Agora, uma pessoa que já é mais relapsa assim em relação ao cuidado de si próprio, é mais natural de se esperar que ela não tenha uma boa saúde, né? Hoje a população mundial vive muito mais do que há 2 séculos atrás. Por quê? Porque hoje a gente tem melhores condições de vida, hoje a gente tem condições de se alimentar melhor, principalmente, e também a questão da sanidade pública, né? A higiene, né? Os processos aí de congelamento, de armazenamento de carne, porque todo produto de origem animal, como por exemplo a carne, o leite, os ovos, eles precisam ser mantidos sob refrigeração. Por quê? Porque são produtos perecíveis, ou seja, eles se deterioram se expostos ao meio ambiente, né? Então a população mundial vai crescer nas regiões mais pobres e nós precisamos produzir mais, de forma mais econômica no sentido amplo da palavra. Econômica no sentido de ser barato para o produtor e ser barato também para o consumidor, além de ser seguro, além de ser sustentável, né, levando em consideração o contexto aí ambiental do mundo, né, que a população vai crescer bastante, a poluição ambiental, se a gente não ficar esperto, também tende a crescer, né. Eu só coloquei aqui para ilustrar para vocês uma projeção que foi feita aí entre os anos no início dos anos 50, extrapolando aí para 2030, como que seria, né, a população, um contraste aí entre a população urbana e a população rural. O que a gente observa nessa figura aqui? Que ao longo dos anos, principalmente na virada do século, né, do século 20 para o século 21, a gente observa uma mudança do perfil da população. Grande parte da população saiu do meio rural e foi para o meio urbano, em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, enfim, várias questões que não cabem aqui na aula de NPZ. Mas o que a gente está querendo mostrar aqui? Que as pessoas têm se concentrado mais na zona urbana, o que significa que na zona urbana não se produz, né, nada para se consumir em relação a alimentos, como por exemplo produção vegetal e produção animal, está no meio rural. Então, há necessidade do meio rural trabalhar mais para sustentar, digamos assim, essa população urbana que tende a ser cada vez maior, né? Então, a cidade depende do rural.
É essa a importância do meio rural que nós, dentro das ciências agrárias, precisamos colocar na nossa cabeça. Nós temos uma importância muito grande para a sustentação mesmo, a sustentabilidade, no sentido amplo da palavra, da população humana que vive na cidade, tá? E essa demanda mundial por produtos de origem animal, ela demanda então que a gente se tecnifique. Então nós precisamos desenvolver modelos de produção cada vez mais eficientes no sentido econômico, social e ambiental. Precisamos ter eficiência técnica e econômica. Precisamos ser sustentáveis a longo prazo. Hoje a gente tem que produzir pensando daqui a 10 anos. Tá? Porque todo mundo vai se manter no mercado. O negócio, a fazenda, ela tem que ser encarada como um negócio, né? Nós temos que nos basear no nosso entorno, na nossa região, produzir o que os consumidores no nosso entorno necessitam ou desejam consumir. Nós precisamos trabalhar na valorização do nosso trabalho. O mercado tem que valorizar o nosso produto. A sociedade tem que respeitar o nosso produto. Se você cria animais em condições de baixa higiene, em condições de alimentação deficitária, falta de água potável, não espere que o consumidor ele confie no seu produto. E isso, inclusive, é proibido por lei. Hoje existem legislações que resguardam o bem-estar animal. Então, daí a necessidade do produtor conscientizar o seguinte: para eu ganhar dinheiro, eu preciso ter um sistema de produção sustentável no sentido social, econômico e ambiental, para que eu tenha valor no mercado e que a sociedade respeite o meu negócio, tá? Quais são os aspectos importantes aí que a gente tem que se preocupar? Como eu falei anteriormente, a segurança alimentar. Hoje as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que eu consumo. Esse produto vem de uma região de desmatamento? Esse produto vem de uma região de terra indígena? Esse produto vem de uma região onde os animais sofrem maus tratos e eu não quero consumir essa carne. Então temos que nos preocupar com o bem-estar animal. O animal é um indivíduo que está sendo criado para doar a sua vida para sustentar a nossa. Então ele precisa ser tratado com respeito. Constância na oferta de produtos de qualidade e procedência. Eu preciso entender a minha fazenda como um negócio, e como um negócio ele tem que ser lucrativo, eu tenho que ter sempre produto a ser ofertado. É por isso que muita gente saiu do mercado na pandemia, não só pela crise econômica, mas também pela falta de planejamento, tá? Além dos aspectos sociais e ambientais. A mão de obra que trabalha com esses animais, ela é valorizada? Os profissionais, eles trabalham em condições mínimas que os permitem manter a saúde? Eles têm os EPIs, os equipamentos de proteção individual? Eles têm treinamento? Você vai colocar uma pessoa para inseminar uma vaca que não fez nenhum curso de inseminação? É problema na certa, tá? E problemas ambientais, que infelizmente no Brasil especificamente, um tempo para cá, a gente tem sido bem criticado no sentido negativo, sobre a questão ambiental. A região de Ituiutaba, eu já falei para vocês na disciplina de agricultura geral, é muito conhecida pelas queimadas. Infelizmente, eu acredito que é uma questão um pouco cultural, né? Se fazia assim há muito tempo atrás, vamos continuar fazendo, mas também tem uma questão de não aplicabilidade do conhecimento, porque muita gente sabe o que está fazendo errado e continua fazendo mesmo assim. Então nós, enquanto técnicos, temos que instruir as pessoas a não continuarem cometendo esses erros do século XIX. Afinal de contas, quem viveu no século XIX não sabia o que nós que vivemos no século XXI sabemos. Quais serão, então, os novos rumos para a pecuária? Quero que vocês pensem nessa pergunta e me respondam aí no seu relatório, né? A gente tem que pensar nisso tudo que eu estou dizendo aqui. Na segurança alimentar, no bem-estar animal, em ofertar um produto de qualidade, de boa procedência, né? E levar em consideração a sustentabilidade do sistema de produção. Então, a pecuária hoje, ela tem que ser vista mais ainda como um negócio que não deve ser preocupado somente com o lucro, mas com o bem-estar dos animais e dos seres humanos que irão consumir essa carne, né? Sob essa ótica, então, a atividade pecuária ela deverá explorar modelos de produção que permitam redução do ciclo produtivo e que sejam economicamente viáveis. O que significa na zootecnia redução do ciclo produtivo? Significa dizer o seguinte: hoje, o melhoramento genético animal ele trabalha para desenvolver
espécies que são cada vez mais precoces, ou seja, um animal que engorda mais rápido em menos tempo. Isso depende só da genética, então? Não. Depende também do manejo racional do animal. O que seria o manejo racional? Eu explorar esse animal visando o lucro, claro, mas também visando o bem-estar e a qualidade daquele alimento que vai ser fornecido para o ser humano. Então, reduzir o ciclo de vida do animal envolve muitas questões. Eu usar uma raça de genética boa que me permite isso. Eu fornecer para esse animal alimento de qualidade, água à vontade. Tá? O boi não sabe que é primavera, verão, sábado, domingo, feriado. Ele tem que comer, como você, come todos os dias, 3, 4 vezes por dia, não é? O boi também tem que ter alimento de qualidade, água de qualidade, ele tem que ser bem tratado para ter um animal com esse perfil aqui, ó. Tá? Não adianta nada você comprar um animal top de linha, gastar 20 mil num boi, se você não dá para ele um alimento. Chega na época da seca, ele emagrece 20 arroba porque não tem comida. Ou você vende porque você não tem comida para dar para ele. Isso não é um sistema de produção sustentável a longo prazo, tá? Então, se você vai tratar o animal a pasto, pasto de qualidade, ó, sombra natural ou artificial para o animal descansar nos horários mais quentes do dia, ó, tem umas árvores aqui no meio do pasto. Se for confinamento, o animal tem que ter um localzinho aqui, ó, para ele descansar. O coxo tem que ser dimensionado para todo mundo ter comida, ó, e ninguém ficar brigando aqui por espaço. Existem trabalhos de engenharia, né, agrícola que nos ajudam a construir essas instalações, tá? É um ramo, construções rurais, tá bom? Então, tudo tem que ser pensado, né? Não é simplesmente vou criar boi, vai lá, compra o melhor boi que você puder e põe no fundo do quintal. De jeito nenhum. Tem que ser planejado para que você não tome prejuízo, né? E nem trate mal os animais, porque é crime. Bom, o Brasil, como eu falei para vocês, tem uma importância muito grande como produtor de carne bovina. Nós somos o segundo país aí que mais produz carne bovina e exporta essa carne, né? E nós temos uma vantagem que os Estados Unidos, por exemplo, não tem, que é o nosso maior concorrente, que é que nós temos muita terra agriculturável, né? E nós estamos numa região muito favorável do globo terrestre. Nós estamos aí entre os trópicos, né? Especificamente os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Isso significa que nessa região aqui do globo é uma região que tem temperaturas, né, umidade relativa, ventilação adequada para a produção vegetal e produção animal, né? No norte do globo terrestre, como por exemplo nos Estados Unidos, você tem um problema sério lá com o outono e inverno, que são épocas nas quais a temperatura baixa muito e não é possível criar animais a pasto, por exemplo, que já é comprovado que é uma forma de produzir carne mais econômica, né? Então lá os animais eles ficam a maior parte dos meses do ano estabulados, né? Então no Brasil nós temos uma temperatura que nos favorece a produção vegetal, né, de alimento, biomassa, né, que seria massa orgânica, massa verde, durante o ano todo. No Brasil você consegue produzir carne de norte a sul, de leste a oeste, porque a temperatura média no Brasil é 25 graus, é top de linha, né? Você vai ter regiões aí mais para o sul, que a temperatura é um pouquinho mais baixa, e você tem regiões mais para o norte e nordeste, que a temperatura é mais alta. Gado zebu, que ele mais gosta de calor, tá? Ao contrário das vacas, né, maiores produtoras de leite, né, que são vacas específicas para o clima subtropical ou o clima de inverno, né? Aqui no Brasil a gente precisa trabalhar com as raças de bovino de leite mais misturadas, né, mestiças. A gente chama dos cruzamentos holandês zebu, como por exemplo o girolando, né, que é a mistura do gado gir, que tanto tem aptidão para carne quanto para leite para regiões de clima quente, e ele é um bom produtor de leite também, né? E a holandesa, que seria a vaca aí que tem maior potencial produtivo de leite, mas para a região subtropical ou região de clima quente. Então aqui no Brasil, para gado de leite, a gente recomenda sempre que a melhor saída é usar o gado cruzado, né, nas condições médias aí do Brasil. Se você tiver mais para o sul do Brasil, você pode trabalhar com gado mais puro. Isso não ocorre com o gado de corte. O gado de corte você pode trabalhar com a raça zebuína aí tranquilamente, porque são raças bastante adaptadas ao clima tropical e resiste bastante aí
até alguns parasitas, né? Em breve eu vou chamar uma veterinária para falar um pouquinho de doenças aí de bovino para nós. Então o nosso boi é bastante conhecido aí como boi verde e amarelo, porque nós temos aí condições de criá-lo em todo o Brasil, né? No Brasil a gente ainda tem uma terra que custa barato, quando você compara com outras regiões do globo terrestre. Aqui, como nós temos um clima muito propício para a produção vegetal, a alimentação bovina, quando você compara com outros países, é bastante barata. A gente consegue produzir um boi a um preço competitivo. A mão de obra ainda é barata. Por que eu falo ainda? Porque a mão de obra, na grande maioria das regiões brasileiras, nas fazendas, ainda não é tecnificada, não é qualificada. É daí que vocês entram. Técnica em agricultura, técnica em agropecuária, né? Vocês têm a potencialidade de mudar esse contexto, né? Tornar o campo uma empresa, né? Qualificar a mão de obra que lá existe. Nós temos aqui uma grande quantidade de plantas frigoríficas, né? Então aqui nós temos como preparar essa carcaça para o mercado, né? Tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Então essas são as características básicas dos sistemas de produção de bovinos no Brasil, né? Quando você compara o Brasil com outras regiões, você percebe com muita clareza que o Brasil ainda tem uma quantidade de terra muito grande para a gente trabalhar na agropecuária, que é o que a gente chama de terra potencialmente arável, né? Vamos comparar, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos, que seria o nosso maior concorrente em termos de gado de corte. Lá é praticamente o contrário da gente. Eles têm pouca área para poder trabalhar. Lá a maior parte da área está nas cidades, né? Já é utilizada. Eles têm pouca terra. E olha que eles são um país grande, né? Já nós não, nós temos muita terra ainda. Isso significa que nós precisamos aumentar a quantidade de terra para poder estar produzindo? Não, a gente já tem terra demais da conta. O que a gente precisa é incrementar a produtividade, tá? É melhorar os índices produtivos com base na terra arável que a gente tem. Esses dados aqui do Brasil, eles não levam em consideração a Amazônia, tá? Porque tem uma parte da Amazônia que é possível ser explorada, mas a grande maioria dela não, porque lá é APP, é a área de preservação permanente, lá é floresta nativa, né? A Amazônia é um patrimônio nosso. Então, a gente não pode levar em consideração quando você coloca esses dados em xeque, tá? Então, a gente tem que excluir aí a Amazônia. E o Brasil, então, como produtor de carne bovina, né? A carne bovina ela não acompanha o crescimento das aves e suínos, tá? Quando você fala em grande produtividade animal, eu estou falando de aves e suínos, porque são animais que têm uma rotatividade muito mais rápida do que o bovino. O ciclo de produção do bovino é mais longo. Você demora aí 2 anos, a média brasileira é 2 anos para você engordar um boi para ele chegar no ponto de abate. A ave, com 32 dias, a ave está pronta para corte, tá? Os suínos, com 3, 4 meses, ele está pronto para ser abatido, tá? Então, quando você fala de bovino, eu estou falando de um animal que tem um ciclo de produção um pouquinho mais longo do que as aves e do que os suínos. É por isso que a produtividade bovina é menor do que a de aves e suínos. Além disso, para criar bovino, você precisa de mais terra do que para criar aves e suínos, né? Aves e suínos são animais que vivem estabulados. O Brasil é o maior exportador de carne bovina, tá? 1/5 das exportações, considerando aí, né, todo o globo terrestre, vem do Brasil. Então, o Brasil exporta carne para mais de 280 países. Nós somos o segundo maior produtor de carne bovina. Nós temos aí uma produção média de 200 milhões de cabeças. Vocês sabem quantos milhões de brasileiros nós somos? Mais ou menos 216 milhões. Então, vamos considerar que nós temos mais ou menos uma cabeça de boi para cada pessoa, né, no Brasil. Por que nós somos o segundo maior produtor de carne bovina e não o primeiro, né? Quando você compara terra com os Estados Unidos, que é o maior produtor de carne bovina, nós temos muito mais terra arável, né? Ou seja, apta para a produção bovina do que os Estados Unidos. O que então que explica que eles produzem mais que nós? Eles têm mais tecnificação. O sistema de produção deles, embora seja menor que o nosso, é mais tecnificado. Nós já falamos aqui em outras oportunidades que quanto mais
tecnologia o sistema de produção utiliza, maior é a produtividade dele, tá? Então, quando você vê aqui o Brasil, né, você pensa, nossa, a gente é uma manchinha no globo terrestre, né, quando você compara todo o resto. Mas nós somos muito importantes em termos de mercado mundial. Se você for pensar aí, nós estamos produzindo boi para exportar para mais de 280 países. É muita gente, né? Então, em relação à produção bovina, ao Brasil aí, ó, nós produzimos mais ou menos, eu peguei um dado um pouquinho mais atual, agora de 2019, esse dado aqui, porque 2020 para cá, por causa da pandemia, os dados eles estão inconsistentes, tá? Então, quando você fala em produção mundial, o Brasil, ó, é o maior produtor, nós já subimos 200 milhões aqui de cabeças, estamos produzindo mais ou menos 222 milhões de cabeças, tem mais de um boi por pessoa no Brasil, né? O segundo lugar vem a Índia, maior produtor, segundo maior produtor, depois a China, depois os Estados Unidos, né? Vocês estão vendo aqui, ó, os Estados Unidos, olha a diferença. Eles produzem quase metade do que a gente produz. Só que eles, como eles têm mais tecnificação, eles conseguem terminar esse boi mais rápido que nós. Aqui eu estou mostrando para vocês em relação ao consumo, né? Quando você fala em consumo, o Brasil, ele é o terceiro maior consumidor de carne bovina. Por quê? No Brasil, a carne mais apreciada é a de frango, principalmente também por causa do seu custo de produção. É uma carne barata, que as pessoas de classe mais baixa, né, que tem menos poder aquisitivo, consomem mais. E no Brasil, a gente sabe que essas pessoas, elas são uma grande parcela da nossa população. Então, a carne bovina é mais cara, mas ela tem que ser mais cara, porque é um animal mais pesado, que demora mais tempo para ser produzido, né? Então, é um animal que precisa de mais tempo de cuidado, né, para chegar na idade do abate. Então, a gente vê que o Brasil, ele é um grande consumidor, sim, mas ele é mais produtor do que consumidor. E a gente vê aí que tem períodos do ano, né, com as crises econômicas, pandemia e tudo mais, que a gente vê aí uma retração, né, uma redução no consumo de carne. Por quê? A pandemia mudou muita coisa, né? Aumentou sim a demanda por alimentos porque as pessoas estão em casa, mas no Brasil, por exemplo, houve muito desemprego. Então, o poder aquisitivo das pessoas fez o quê? Reduziu. Então, as pessoas deixaram de consumir carne ou reduziram em muito o consumo de carne. Quem ganhou com isso aqui? O mercado de frango e de porco, porque são carnes mais baratas do que a de boi, tá? Então, enquanto um perde, o outro ganha. É assim mesmo, tá? Então, quando você tem um aumento na renda da população, você vai ver que o preço do produto está melhor para o produtor. As pessoas têm mais dinheiro, elas podem pagar mais, mas quando a renda reduz, o que acontece com o produtor? Ele perde dinheiro, porque ele tem que vender um negócio mais barato, ou não vender. Então, o que aconteceu? Sobrou boi no mercado interno. As plantas frigoríficas ficaram paradas por 4 meses em 2020, e isso retraiu muito a produção. Eles ganharam mais com a exportação, mas a maior parte da carne bovina que é produzida no Brasil, né, não foi consumida por muitos países por causa da própria pandemia. Muita gente deixou de comprar o boi brasileiro porque a gente estava, infelizmente, no rol dos países na lista negra da pandemia, né? Tinha muito Covid por aqui e isso fez com que o mercado externo retraísse um pouco as importações, né, no caso. E eles importavam a nossa carne, então eles deixaram de importar a nossa carne por muito tempo, né? Isso durou uns 4 a 6 meses em 2020. Por quê? Porque aumentou muito essa demanda por qualidade e segurança alimentar no momento pandêmico, né? Então as pessoas queriam saber mais. O que a gente tem de vantagem em relação à Índia é que o nosso país, a gente tem um rebanho que é basicamente criado a pasto. Então, nós temos muito mais área de pastagem que eles. Então, o nosso maior concorrente, em termos de exportação, ele tem um mercado muito instável, né? Então, por isso que o Brasil é líder isolado aí no quesito exportação. Quando se trata dos Estados Unidos também, nós somos um país também bastante característico em relação a eles, porque o nosso rebanho é bem maior, mais do que o dobro, né? Então, nós conseguimos produzir praticamente o mesmo que eles, né? Com um nível de exportação maior. Contudo,
Quando você pensa aqui, ó, eles têm um rebanho de, vamos pôr aqui 90 milhões de cabeças, nós 200 milhões, e eles produzem 11,7 milhões de toneladas e nós produzimos 10,7, eles estão praticamente igual a nós. Opa, o que isso aqui pode nos dizer? Eles produzem praticamente o mesmo que nós, com menos da metade do nosso rebanho. É daí que a gente explica que eles têm um nível tecnológico mais alto que nós, tá? Então, os Estados Unidos, eles estão encostando em nós, sim, na questão da produção, ou seja, eles têm maior produtividade, que é a produção por área. Nós temos área, mas a nossa produção é baixa, tá? Então, nós precisamos melhorar esses índices produtivos das fazendas brasileiras. Então, vai haver, né, a gente já espera um crescimento aí no faturamento da ordem aí de 13 milhões de dólares, porque isso aqui é em dólares, né, são fontes do USDA, que seria a Embrapa dos Estados Unidos. Porque a população está crescendo exponencialmente. E a gente acredita, claro, que a pandemia vai passar e as pessoas vão voltar a consumir carne, né? É o que a gente espera, né? Que o momento econômico aí melhore também. Quando a gente fala da participação dos países na importação de carne bovina, eu peguei uns dados de 2018, porque é o dado mais atual que eu encontrei, a gente vê aí, né, que os Estados Unidos têm uma importância muito grande, né? 16% do que os Estados Unidos consomem é importado de outros países. Da onde? Da gente, do Brasil. Porque eles comem carne demais. Eles produzem muito, mas eles comem muita carne. Como nós somos o maior produtor, a gente produz para eles também, tá? Depois vem a China. Na China também o pessoal come bastante carne. Eles importam muito. E na pandemia, eles foram um mercado que a gente perdeu no início, tá? Porque eles estavam no auge da pandemia, né? E a gente, como consequência, levamos, né, também. Depois vem o Japão. O Japão também é um país, né, que consome muito a carne brasileira, né? A China, Hong Kong especificamente, uma região que consome muito, a Coreia, a Rússia e a União Europeia, né? Outros países também, como a Arábia Saudita, o Oriente Médio, né, são países que consomem bastante a carne bovina, mas para lá, a gente vai falar em outras oportunidades, tem que ter toda uma especificidade por causa da religião deles, né? Então, quando você fala do panorama, né, do mercado brasileiro, a gente vê aí que no Brasil nós temos uma cadeia produtiva da carne bovina muito bem articulada, né? Você tem a produção de insumos no próprio país. O que seriam insumos? Tudo que o animal consome, desde a produção da semente do pasto, o adubo, né, o milho, a soja, a mistura mineral, né? A pecuária em si no Brasil, ela já é bastante difundida, né, ao longo da extensão territorial do nosso país. A gente precisa melhorar a produtividade. Nós temos uma grande malha aí de plantas frigoríficas, né? Então nós conseguimos vender aí tanto no atacado quanto no varejo, né? O atacado seria aquele supermercado que vai lá no frigorífico e compra para vender para nós, né? O varejo seria aí o pessoal menor, né? Os açougues, né? Os mercados menores e por aí vai. A gente ainda consegue produzir para o mercado externo. A gente ainda tem uma indústria, né, de beneficiamento do couro aí, do animal, que é bastante difundida e muito importante, né? Então a gente vende aí para os mercados, para os açougues, né? E nós temos um grande potencial consumidor, porque nós somos um país aí habitado por muitos milhões de brasileiros, né? Em média aí nós somos 216 milhões de brasileiros. Então nós temos aí muita gente para poder alimentar, né? Ah, professora, ainda tem muita gente que passa fome, com certeza. Mas já é comprovado que isso não é um problema de produção, isso é um problema de distribuição de renda. E no Brasil, infelizmente, a distribuição de renda aqui é uma coisa extremamente heterogênea, né? Injusta, a verdade é essa. Então você tem um insumo que é produzido numa indústria X, como por exemplo adubo para a produção da área de pastagem, o milho para a produção da ração. E você tem lá o produtor rural, que é o produtor de bovino, a gente chama de bovinocultor, criador, né? O pecuarista. E esse produto ele é levado para a indústria, pensa aí na carne, que foi para o frigorífico vende lá para o distribuidor, que seria o mercadinho, o açougue, o supermercado, e o supermercado vende para nós. Então nós temos tudo isso dentro do nosso país, né? Porque a gente precisa distribuir melhor, melhorar isso aqui, ó,
todos os elos dessa cadeia produtiva têm potencial para melhorar, e nós técnicos temos a obrigatoriedade de instruir, né, os colaboradores em cada etapa dessa de produção. O que eu estou chamando de insumos, né? Só para dar exemplo aqui para vocês. Semente, fertilizante, herbicida, máquina, combustível para as máquinas, lubrificantes, animais, sêmen, suplementação mineral, concentrado, que é ração, tá? E medicamento. E o sistema produtivo? É toda a vida do animal, desde a cria até a recria, que seria a adolescência. Cria, recria, engorda, que é, por exemplo, eu sou de uma fazenda que eu faço a cria e a recria. Eu insemino a minha vaca, ela tem o bezerro e eu crio ele por um tempo. Depois eu vendo esse bezerro. Então a minha fazenda é de cria e recria. Aí a minha vizinha compra esse meu bezerro e engorda ele. Então ela recria e engorda, tá? Então tem fazendas específicas só de cria, só de recria, que faz a cria e a recria, que faz a recria e a engorda, que faz os três, cria, recria, engorda, que faz só a engorda, que cuida da pastagem, que cuida do confinamento, e tem ainda o semi-confinamento, que seria aquele que o animal passa uma parte da vida no pasto e uma parte no estábulo, tá? E a agroindústria? Nós aí no campus temos até 2 cursos, né? O curso de tecnologia de alimentos e o curso de técnico em agroindústria. É o setor que é responsável pelo processamento desse material, dessa carne que é produzida pelo pecuarista. Então você vai ter a agroindústria. Antigamente a gente chamava de matadouro, hoje ainda tem pessoas que chamam de matadouro, mas é o frigorífico de hoje, né? Aí você tem o frigorífico que mata e prepara essa carne, né? Que na verdade a gente não fala mata, né? Esse termo já não é mais utilizado para a produção animal. A gente fala abate, tá? Aí o frigorífico processa essa carne, aí tem a indústria que faz os embutidos, como por exemplo, salsicha, salame, presunto e por aí vai, né? Então tem o mercado que vende a carne in natura, que seria a carne fresca, a carne, e aquele mercado que vende os embutidos, né? Ainda tem os miúdos, que seriam o quê? As vísceras, coração, rim, tudo isso é consumido, né? Existem mercados específicos para isso. O couro, a graxa, que seria o sebo, né? Que se usa muito aí para produzir tinta, para produzir outras coisas. Cera. O atacado, que seria o frigorífico, o distribuidor regional, os entrepostos, né? Aqueles famosos, como é que chama aqui perto da minha casa? Tem empórios, os varejões, as casas de carne, os exportadores. E você tem o varejo, que são os supermercados comuns, classe A e B, os açougues, aqueles bem simplesinhos, né? As boutiques da carne, aqui perto da minha casa também tem uma. As casas de carne, Tuiutaba tem muitos, né? E o consumidor, que somos nós. Nós, consumidor interno, nós somos pouco exigentes, né? Porque a nossa renda é baixa, a renda do brasileiro média é baixa, né? Então a gente come aquela carne pouco processada, né? Então quanto menos salário mínimo a pessoa ganha, né? A média é sempre o salário mínimo, mais ela consome a carne in natura. Quanto mais salário mínimo a pessoa ganha, ou seja, quanto maior a renda, mais ela consome a carne industrializada, tá? Então, olha aqui, ó, de 10 a 15 salário mínimo, o pessoal come a carne de primeira, a carne industrializada, o filé do filé. Já a renda vai caindo, o pessoal come a carne de segunda, tá? O que seria a carne de segunda? Seria a carne lá do perfil dianteiro, a carne traseira do animal, que seria do meio do corpo para trás, em sentido ao rabo do animal, é a carne mais nobre, ali que tá a picanha. Já a carne da frente é a carne mais dura, a carne da paleta, essas carnes são carnes mais duras, tá? Então é a carne que a gente chama de segunda. E o consumo externo já é bem ao contrário de nós, já é bem mais exigente, consome mais a carne de primeira e os cortes mais nobres, tá? Que seriam a picanha, por exemplo. E esses componentes da cadeia produtiva no Brasil, né? Estima-se aí que nós temos em torno de 1 milhão de pecuaristas, mais de 800 estabelecimentos industriais para processar essa carne e derivados, né? Nós temos aí em torno de 7 a 8 grandes empresas que dominam o mercado. 85% das exportações está na mão dessas empresas. Um exemplo aí é o Brasil Foods, que é uma junção aí entre BRS, Friboi e por aí vai. Nós temos em torno de 50 mil pontos varejistas.
nós temos aí em torno de 7 milhões de trabalhadores. Eu não gosto muito de usar essa palavra trabalhadores, mas não, já está caindo em desuso, tá? Eu vou atualizar isso aqui, a gente fala mais colaboradores, tá? Então nós temos em torno aí de 7 milhões de colaboradores que trabalham aí na indústria frigorífica. O próprio Ituiutaba tem aí, né, o frigorífico que emprega grande parte da população tijucana. Aqui eu quero mostrar para vocês que o Brasil ele é bem diverso em termos de localidade de frigoríficos, né? Nós temos uma malha frigorífica grande e a maior parte delas se concentra no Sudeste e no Centro-Oeste, que são as maiores regiões produtoras do país. Nós temos aí 83 plantas frigoríficas distribuídas em 13 estados, tá? Então é bastante coisa. A maioria tá aqui, ó. Isso aqui seria o Centro-Oeste brasileiro, né? Você tem uma parte aqui no Sudeste e grande parte no Oeste. E temos subido aí um pouquinho, né? Rondônia hoje é considerada uma nova frente aí agropecuária, né? Tem produzido bastante carne para exportação, principalmente, né? É uma carne aí bastante específica, porque tem aquela questão, né? A Amazônia é legal, né? Porque aqui Rondônia já é o ecossistema amazonense. O próprio norte do Mato Grosso já é ecossistema amazonense. Então tem que tomar muito cuidado com a produção animal lá, pois não se pode desmatar, não se pode invadir terras indígenas, tem que ser algo bem dentro da legislação específica da região. E aqui eu só especifiquei mais ainda para vocês, né, quando você compara com outros países, né, os principais aí frigoríficos brasileiros que hoje já se juntaram, né, JBS, Conbertim, que teve em Ituiutaba, né, o Minerva, que é também bastante famoso, o Marfrig também e o Independência. Nós temos aí basicamente essas 5 empresas que hoje praticamente se juntaram, excluindo o Marfrig, que dominam aí o mercado interno e externo. Então, a atividade agropecuária, quando se trata de bovinos de corte, é uma atividade, dentre as atividades agropecuárias, a mais importante quando se trata de agronegócio, tá? Tem 33, mais ou menos, milhões de pessoas que trabalham com gado de corte. Então, 21% aí da pecuária de corte faz parte do agronegócio brasileiro, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: 33 milhões de pessoas trabalham no agronegócio brasileiro. Desses 33 milhões, 21% trabalham na pecuária de corte, tá? Então, isso mostra para nós que a pecuária de corte ela é muito importante para ocupar as regiões de divisa do Brasil, né? O Brasil é um país que faz divisa aí com outros países e a pecuária de corte é um tipo de criação que está bem interiorizada no Brasil, né? E por isso ela tem essa importância grande aí na economia. Movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano, está presente, faltou acento aqui, tá? Está presente em 75% das propriedades agrícolas. Opa, aqui eu tenho que falar. O que acontece? Eu falo para vocês que praticamente toda fazenda brasileira pode ser do maior sojicultor, apresenta bovino. Então, assim, a bovinocultura, ela está presente em quase todas as propriedades agrícolas, tá? Então, a agropecuária é um setor extremamente importante no Brasil, que é aquela junção de agricultura com pecuária. Você tem a cultura agrícola, mas também tem a criação de interesse pecuário. 75% das propriedades rurais brasileiras, ela tem animais também. Isso é fundamental do ponto de vista de patrimônio, porque isso dá valor agregado à terra, tá? Produção de diversos produtos além da carne, como eu falei para vocês, tem couro, tem a graxaria, né? Então, a pecuária de corte brasileira, ela consolidou-se nos últimos anos como importante produtora de alimentos e inseriu-se no mercado internacional como ator competitivo. A nossa carne é competitiva, é de qualidade, é constante, a gente consegue produzir o ano inteiro, porque nós temos pessoal para isso, nós temos terra, nós temos animais, tá? A
Adicionalmente, desempenha um papel de grande importância no processo de desenvolvimento socioeconômico, quer no suprimento de alimento nobre para a população e matéria-prima para a indústria, gera recursos financeiros e empregos. Estão entendendo a importância da pecuária de corte no Brasil? É muito importante para o contexto social de uma região, para a economia de uma região, seja para alimentar quem ali vive ou produzir matéria-prima para a indústria, gerar emprego, gerar renda para o produtor se fixar no campo. Fonte de proteína para alimentação humana, né? A gente pode citar como um item importante da atividade, né? Como eu falei para vocês, carne é um produto de origem animal riquíssimo em proteína. Dá a possibilidade de aproveitar as gramíneas e coprodutos da indústria, da agroindústria, como por exemplo, aí em Tuiutaba tem a BP, citando o exemplo da BP, que é produtora de açúcar e etanol. A BP, ela tem como coproduto o bagaço de cana. O bagaço de cana ele pode ser utilizado na alimentação animal, fonte de fibra, tá? Então pode ser usado para enriquecer a alimentação animal aí na região. Inclusive eles vendem para produtores, né, de corte e de leite o bagaço, que um pouco dele é usado para queima, né, combustão das próprias caldeiras, mas eles têm muita quantidade, então eles vendem também para os produtores de bovinos. Nos dá a possibilidade aí de aproveitar áreas que não são agriculturáveis, como por exemplo, é uma área que não é muito boa para eu produzir soja, para eu produzir milho, mas eu posso produzir animais, né? Produção de diversos produtos além da carne, né? Então o bovino é um animal versátil, né? Por isso que dá a gente essa possibilidade. Eu quis colocar aqui para vocês, a título de ilustração, né? O quantitativo de milhões de cabeças de animais que nós temos no Brasil, né? Então, quando você fala de bovinos, esses dados eu peguei de 2017, nós estamos aí batendo quase 215 milhões de bovinos, é muita coisa, né? Eu comparei aqui com suínos, com aves, ó, muito mais aves que a gente tem muita ave. Nós temos suínos, ovinos, codornas, caprinos, equinos, né? Os bubalinos, que são os búfalos, tá? E desses produtos, um dos principais produtos de origem animal gerados no contexto brasileiro é o leite, né? Você tem também ovos, muitos sendo produzidos no Brasil, você tem mel, você tem lã, você tem o bicho da seda também, que produz a seda, né, que vai ser beneficiada lá na indústria, né? Então aqui é só para vocês terem uma ideia desse quantitativo aí de produção. Eu trouxe aqui para vocês também, para vocês terem uma ideia em relação aos estados, quais são os estados que mais produzem, né, bovino de corte no Brasil. O primeiro estado seria Mato Grosso, principalmente na região ali de Cáceres. Em segundo lugar vem o Goiás. Minas Gerais está em terceiro, né, com quase 22 milhões de cabeças de bovinos. E em último lugar está aí empatado as regiões do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a região de Cáceres e o Marabá, no Pará, tá? Quando eu falo de Mato Grosso, eu tô falando mais da região ali de Campo Grande, aqui, quando eu falo do primeiro colocado, né? Seria a região mais próxima da capital, tá? A região de Cáceres, por exemplo, já é uma região menos produtiva, tá? E o Pará, né, por ser uma região amazonense, né, tem sido uma nova fronteira agrícola, sim, mas ainda produz pouco, principalmente por causa do ecossistema amazônico, que tem uma legislação específica aí que não se permite produzir bovinos em grande quantidade, tá? E quando você fala do mercado nacional, né, que você já deve ter ouvido falar aí na TV, né, o mercado do boi gordo, quanto que tá custando? Peguei esses dados aqui essa semana, e no Brasil, Minas Gerais e o Mato Grosso do Sul, principalmente, têm sido as regiões que têm tido o melhor preço aí do boi gordo, né? Especificamente a região do Triângulo Mineiro. Você tem comprado aí a arroba do boi gordo a R$210, o Mato Grosso a 200, né? E você vai vendo aí que lá para as regiões do Maranhão, por exemplo, você já tem uma retração do preço do boi. Isso está relacionado também com as condições climáticas, tá?
Eu comparei para vocês aqui com outros animais, principalmente frango e suíno, porque são os animais mais consumidos no Brasil, para vocês verem a diferença de preço, tá? Olha aqui, quando você compara, por exemplo, o quilo do frango, porque o porco e frango a gente fala quilo, não é arroba, tá? Você tem aí um preço totalmente diferente. Olha aqui, suíno sendo comercializado a R$ 8,50 o quilo, o frango sendo comercializado a R$ 3,09 e o bovino, a arroba, sendo comercializado a R$ 210, tá? Alguém deve estar se perguntando, por que o boi é em arroba, o frango suíno é em quilo? Porque são animais mais leves, o boi é mais pesado, tá? Esse menos aqui significa redução em comparação ao ano anterior, tá? Então, quando você compara o preço do boi vivo desse ano, 2021, com 2020, no Maranhão, houve uma retração de preço, ou seja, o preço reduziu. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, com o frango em qualquer lugar. A mesma coisa aconteceu aqui com o suíno no Rio Grande do Sul. Ó, o preço caiu em relação ao ano passado, tá? É isso que está dizendo. Preço negativo seria o preço estável para decaindo e a setinha verdinha seria o preço subiu em relação ao ano anterior, tá? Preço totalmente negativo aqui a gente ainda não teve, inclusive o agronegócio foi um dos setores que segurou a economia aí da pandemia para cá. Então a gente pode considerar que esses valores aqui são considerados valores praticamente estáveis, ou seja, teve pouca mudança em relação ao ano anterior. Quando se fala do mercado nacional, a bovinocultura de corte, ela é basicamente criada a pasto, ou seja, o rebanho está praticamente no pasto. Então, tratar o pasto como uma cultura é extremamente importante para o produtor que quer fazer com que o seu negócio seja lucrativo. É a forma mais econômica e prática de produzir bovino, né? A colheita é feita pelo próprio animal. A colheita de que eu estou falando? Da forragem, do alimento. Então, eu não tenho que levar alimento no coxo, tá? Então, o animal pasteja. Então, como resultado, é um boi mais barato. Por isso que a gente chama o boi verde, né? Boi verde e amarelo, ou boi de capim. O boi brasileiro ele é famoso por isso mesmo. Aqui é a bezerrada, ó. A fêmea tá de boa aqui, o bezerro tá feliz porque tem leite. 90% dos bovinos no Brasil são produzidos em pastagem. Isso significa que o nosso sistema de produção é do tipo extensivo. O que significa? Nós estudamos em gado de leite. Criação extensiva significa criação externa. O bovino é criado a pasto. Então, as forrageiras tropicais, elas correspondem aí quase 100% da dieta, ou seja, da alimentação desses animais. Ela fornece energia, fornece nutrientes, né? Então, é uma grande vantagem em relação ao custo, reduzindo o custo e aumentando a praticidade da criação dos animais. Mas essa é a realidade que nós temos, né, na pecuária brasileira. Ocupando áreas de encosta, né, que são áreas que têm uma produtividade vegetal menor, né? E uma questão importante que a gente tem que levar em consideração também é que as forrageiras tropicais, elas apresentam uma alta produtividade na época de primavera e verão e uma menor produtividade na época de outono e inverno. Por quê? As temperaturas são totalmente contrastantes, o regime de chuva é totalmente contrastante. Na primavera e verão, nós temos temperaturas altas e uma grande umidade, ou seja, mais chuva. São condições ideais para a produção vegetal. Já na época de outono e inverno, a gente tem o contrário, menor temperatura e menos chuva, então menos planta. Na época do outono e inverno, eu preciso trabalhar com suplementação animal. Eu tenho que fornecer para o animal um complemento do pasto, porque o pasto sozinho não é suficiente para manter o peso e muito menos para o animal ganhar peso e produzir leite. Tá? E tem muitos lugares do Brasil que a primavera e o verão, o outono e o inverno, eles duram até 7 meses do ano. Então eu preciso fazer um planejamento forrageiro. O que eu vou fazer para eu alimentar os animais aqui? A vaca não sabe que é outono e inverno, não. Ela precisa de alimento. Então eu preciso incrementar a alimentação do pasto, né? Para eu reduzir a idade de abate. Porque o que a gente vê na média brasileira? A gente vê que a idade do abate é alta. 42 meses é muito tempo, né? É muito tempo. Em média aí 4 a 5 anos para se abater um animal no Brasil. Isso é surreal. A gente devia reduzir isso aí para 2 anos, né? O intervalo de parto alto
ou seja, a fêmea demora para ela poder dar cio, uma baixa taxa de gestação das matrizes. Matrizes seria as fêmeas em idade reprodutiva. Por quê? Porque como ela está subalimentada, ou seja, a quantidade de alimento não é suficiente para ela se manter nutrida, ela não consegue emprenhar. Então, nós temos uma taxa de desfrute baixa. Taxa de desfrute é um índice zootécnico que indica para nós que a produtividade do rebanho ele é baixa. Tá? Então, de 20% a 22% é baixa. A gente tem que buscar a taxa de desfrute aí acima de 50%. Tá? A gente percebe que tem havido no Brasil uma migração, ou seja, uma mudança da pecuária para regiões de fronteira agrícola, como por exemplo o Norte e o Nordeste. Acabei de falar para vocês que o Pará e Rondônia têm sido novas fronteiras agrícolas, né? Tem sido novas regiões do país que têm sido ocupadas com a pecuária. Por quê? Porque aqui no Centro-Sul as regiões já estão ocupadas ou com construção civil ou com fazenda. Então não tem mais tanta terra por aqui mais para a gente ocupar. Então o pessoal está indo mais para o interior do Brasil. Como eu disse para vocês, a pecuária é um dos setores do agronegócio que mais contribui para a interiorização do país. Né? Tem outras culturas também que são bem rentáveis, né? Como soja, milho, cana, aqui na região Centro-Sul, que tem reduzido aí as áreas de ocupação com a pecuária. Então, o pessoal tem ido para o Norte e Nordeste em busca de menores custos de produção, né? E também por essa característica de haver uma maior pressão para que tenha mais eficiência técnica e econômica. Então, é o recomeço, né? É ir para uma nova região com o objetivo de ter um sistema de produção mais tecnificado. Para facilitar, para melhorar a eficiência econômica, né, e biológica da pecuária de corte, é necessário que a gente elimine, então, essas fases negativas do sistema. Um exemplo é o período da seca. A gente precisa fazer um planejamento estratégico da alimentação para essa época do ano. A gente tem que reduzir o ciclo produtivo. Engordar um boi com 5 anos, 4 anos e pouco é muito. É um animal que sai muito caro para o produtor, o lucro é muito baixo, então a gente precisa melhorar essa eficiência produtiva. Intensificar o sistema de produção. Como que a gente faz isso? Utilizando tecnologia. Aumentar a taxa de desfrute, ou seja, aumentar os índices produtivos, reduzir a idade de abate, aumentar o aproveitamento dos cios das fêmeas, utilizar mais a inseminação artificial, comprar animais de melhor potencial genético, alimentar esses animais com um alimento forrageiro de melhor qualidade, fazer o manejo do pasto, fazer a análise de solo para eu corrigir acidez e deficiências nutricionais, né? Corriqueiramente, tentar fazer isso uma vez no ano, a cada 2 anos, né? Tentar melhorar o meu sistema de produção para que eu ganhe em produtividade. O uso de tecnologia, né? É a chave. É o que faz com que os Estados Unidos produzam praticamente o mesmo que nós, com menos da metade da quantidade de animais. Eles utilizam muito mais o melhoramento genético que nós. Usam raças especializadas. Organizar a integração com outras atividades da propriedade. Olha aqui, por exemplo, silvicultura, que é a produção de árvores de grande porte, como por exemplo aqui eucalipto, com bovinocultura. Uso racional das forragens de melhor qualidade, fazer a suplementação no período da seca, complementar o que o pasto não tem a oferecer. Aumentar a competitividade da pecuária, né? No cenário mundial tem ocorrido muitas mudanças, né? O comércio hoje ele tem sido muito mais rápido do que há 20 anos atrás. Hoje qualquer um compra o boi brasileiro, basicamente. Há uma mudança dos hábitos alimentares, né? Tem havido uma campanha para aumentar o consumo de carne. Depois eu vou passar para vocês uns vídeos de uma nutricionista que ela é totalmente a favor de uma dieta que chama dieta carnívora. A pessoa só come carne. E ao contrário do que muitos pensam, isso não interfere negativamente na saúde, tá? Porque a carne que se produz hoje é de muita qualidade. Consumidores hoje são informados e preocupados com a origem dos produtos. Então nós produtores, nós técnicos, temos que estar de olho nesse mercado. Nós precisamos expandir sim, mas pensar no que o consumidor quer, porque as pessoas têm mudado o hábito, tá? Insegurança alimentar é um problema global. Todo mundo hoje praticamente está preocupado com o que se come, né? Então, de vez em quando tem aí uns escândalos alimentares, né?
algumas doenças, algumas toxinas, bactérias que aparecem nos alimentos e que fazem com que as pessoas parem de consumir alimentos de origem animal. Então a gente tem que se preocupar com isso. Os abates clandestinos ainda existe muito, né? Nessas situações a gente não conhece a origem da carne, né? Mas a gente sabe que o consumo dela pode trazer riscos à nossa saúde. Infelizmente, 40% dos abates no Brasil ainda são clandestinos. Existe uma portaria aí, 304 e a 145, que diz que a carcaça deve ser distribuída em cortes padronizados, devidamente embalados, identificados e rotulados, transportados a no máximo 7 graus. Me fala se isso aqui, ou muito menos isso aqui, tem como transportar alguma coisa refrigerada? Não tem. Então, por isso, não comprem carne em qualquer lugar. Existe a preocupação crescente em atender às exigências de seus principais compradores, que impõem condições para a compra do produto, como, por exemplo, da onde esse produto veio. Como eu disse para vocês, ninguém do mundo afora quer construir um boi que foi criado no desmatamento da Amazônia ou nas queimadas do Pantanal. Como que essa carne foi processada? Qual que é a qualidade que ela apresenta? Qual que é a garantia de fábrica? E os aspectos sanitários? Existem muitas doenças que acometem os animais. Quando se trata de bovinos, tem 4 situações que são muito importantes de serem observadas, porque fazem parte da legislação. Os bovinos, eles têm que ser vacinados contra febre aftosa, brucelose, tuberculose e a prevenção do mal da vaca louca, que é uma bactéria que seria o Bacillus anthrax, que é muito relacionada à falta de higiene no local, tá? Então, a tuberculose é uma bactéria, né, que acomete mesmo os animais. A brucelose também é uma bactéria, que é a Brucella abortus, que pode provocar aborto nas fêmeas. E a febre aftosa, que é um vírus, né, que é muito comum, mas o Brasil hoje é bastante conhecido por ter desenvolvido tecnologia contra essas doenças animais, né? Então, temos vacinas para isso. Eu coloquei aqui como mais importante a aftose, porque a aftose foi um problema no Brasil por muito tempo, tá? Então, é um vírus, né, que dá uma enfermidade aí nos animais, que ficam com os cascos feridos, então o animal não consegue andar, ele deita. Aí se ele deita, ele não vai comer, não vai beber água, e pode infectar tanto bovinos, quanto suínos, quanto ovinos, quanto caprinos, tá? Então é uma doença que acomete monogástricos e ruminantes. Quando há uma infestação por febre aftosa, essa carne não pode ser consumida, então esse animal tem que ser sacrificado. Então o que se faz? Enterra, ou o mais indicado é incinerar, ou seja, queimar a carcaça, tá? Para prevenir, é a vacinação periódica do rebanho. Existem programas de vacinação, em geral a vacina contra a febre aftosa é aplicada a cada 6 meses, a partir do 3º mês de idade do bezerro, tá? Existe aí um programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que chama Plano Estratégico de Vacinação, que é um programa nacional de febre aftosa, tá? Que ainda existem algumas regiões do Brasil que não estão livres da aftosa. O objetivo desse programa é tornar o Brasil livre da febre aftosa sem vacinação com o tempo, porque à medida que a maior parte do rebanho for vacinada, vai chegar num tempo que não tem mais o vírus circulando, tá? Que é o que a gente chama de imunidade de rebanho. De forma gradativa e regional, fortalecer as medidas de prevenção, reduzir, né, a vulnerabilidade do vírus acontecer, né? Aprimorar as capacidades dos sistemas de vacinação em todo o país, priorizando as regiões mais vulneráveis, fortalecer as parcerias público-privadas para ampliar a participação da comunidade no processo aí de prevenção da doença. Então, é um processo de conscientização. Existe um vírus, né, que está circulando no meio dos animais. Então, é nosso papel fazer com que essa carne que vai chegar ao consumidor tenha segurança alimentar. Então, a única saída é vacinar. Então, por enquanto a gente não for livre da aftosa, nós precisamos vacinar. No Brasil, nós temos aí apenas um estado, que seria o estado de Santa Catarina, que é considerado uma zona livre de febre aftosa sem vacinação. Lá não é mais necessário a vacinação periódica dos animais, porque é uma área que já não existe mais praticamente casos de febre aftosa, tá? Então lá não é mais obrigatório vacinar a cada 6 meses, a partir do 3º mês de vida. Mas em todos os outros estados, o Programa Nacional aí de Vacinação é obrigatório. Quais são as perspectivas então para a produção de bovinos de corte no Brasil? Maior preocupação com a saúde dos animais, com o melhoramento genético, com o manejo adequado, seja ele da alimentação,
né, o manejo das instalações e o bem-estar animal. Mudar todos os segmentos da cadeia produtiva. Como eu disse para vocês, nós técnicos temos potencial de interferir no sentido positivo da palavra em todos os setores, né? Desde a produção da semente que vai culminar, né? Vai finalizar no pasto até a comercialização dessa carne. Produzir o que o consumidor deseja. A gente quer produzir o que as pessoas querem comprar, certo? O meio ambiente, nós precisamos nos preocupar com a qualidade do meio ambiente, tá? Com a manutenção, né, do máximo das características ambientais que a gente possui hoje. Se a gente puder recuperar o que a gente perdeu, é melhor ainda. A segurança ambiental, né? Hoje o bovino de corte, ele tem que ser um bovino rastreado. Né, quando eu chego no supermercado e vou comprar uma bandejinha de carne, lá fala, tem um código que é um código do Ministério da Agricultura, o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que me diz quem era esse boi, da onde ele veio, de qual fazenda. Esse registro aqui, ó, do CISBOV, né, que vem lá no brinquinho do animal, ele vem indicando para mim a procedência, tá? Por isso que não é interessante comprar animal clandestino, de abate clandestino. Temos que tomar em consideração o bem-estar animal. Animal amontoado assim, né, vai dar isso aqui, carcaça de baixa qualidade. Então, uma carcaça de baixa qualidade, ela perde valor, né? Então, o produtor vai receber menos por esse boi machucado. Fora o bem-estar animal, né, que o animal ele deve ser bem tratado desde a fazenda até o último suspiro da vida dele. O transporte, tomar muito cuidado, né? Tem regiões do Brasil, infelizmente, que ainda é assim, né? Então, transportar animais nessas condições é praticamente óbvio de concluir que eles vão chegar machucados no frigorífico, tá? E se chegarem vivos. Então, o transporte é algo que a gente ainda precisa melhorar muito, né? Que o pessoal aí da administração chama de logística, né? Recurso humano, precisamos qualificar a mão de obra do campo, precisamos regularizar a mão de obra do campo. Ainda tem gente que trabalha por casa e comida, ainda tem gente que trabalha com animal sem saber ler. Isso tem que mudar. Nós precisamos contribuir para a mudança disso. O que a gente pode fazer então? Será que a gente pode mudar os rumos da pecuária nacional? Como mudar? Eu quero que vocês respondam essas perguntas no relatório de vocês, tá bom? Por hoje era isso. Um grande abraço para vocês. Na aula a gente troca mais ideias, tá bom? Na próxima aula, continuação, bovinocultura de corte, parte 2. Beijos!